Olá, muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade formativa promovida pela Escola do Parlamento. É um grande prazer tê-las e tê-los aqui conosco, nessa atividade que nasceu de uma parceria, de uma proposta de diálogo que a professora Bárbara Popp, auditora do Tribunal de Contas do município, nos propôs aqui à Escola do Parlamento, em parceria com uma organização chamada CECIP, que trabalha, entre outras coisas, com essa pauta da participação das crianças nos processos de decisão de política pública e construção das soluções para as políticas públicas nos diferentes níveis. É uma proposta de trabalho que, para a Escola do Parlamento, é muito convergente com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós acreditamos, que é a compreensão das crianças como sujeitos da cidadania, portanto, sujeitos de direitos, sujeitos políticos da democracia, e, no nosso diagnóstico, sujeitos políticos que não têm sido contemplados com espaços de participação. Daqui a pouco, a professora Bárbara, junto com a Raquel, da CECIP, podem falar um pouco mais dessa iniciativa, e nós também teremos hoje a participação luxuosa de outra Raquel, a Raquel Franzin, que é coordenadora de educação do Instituto Alana, e veio para essa conversa para enriquecer o nosso diálogo, a nossa discussão, dentro desse assunto que tem cada vez mais chamado a atenção das pessoas que estão comprometidas com a melhoria da qualidade da democracia, a melhoria da qualidade da cidadania, e que reconhecem nas crianças a horizontalidade que lhes é devida na esfera pública, né? A superação de uma visão adultocêntrica do Estado, de uma visão adultocêntrica das relações sociais, é um compromisso fundamental para a gente melhorar a qualidade da democracia e para a gente, de fato, reconhecer nas crianças pessoas inteiras e integrais, capazes, portanto, de colaborar com o processo de construção das nossas políticas públicas, com o processo de decisão sobre aquilo que é importante para a continuidade da vida comum. E nós sabemos que, nesse momento de distanciamento social que a pandemia nos constrangeu a fazer, esse tema da escuta e da participação das crianças ganhou outros contornos. As crianças que, junto com toda a população, tiveram restrições para circular no espaço público, estão, de alguma forma, confinadas nos seus lares, elas também experimentam essa situação de pandemia a partir de uma singularidade, de uma especificidade, e constroem sentidos e significados para isso que está acontecendo e para a sua presença no mundo. Então, fazer um seminário discutindo escuta e participação das crianças nos processos da democracia, nos processos de construção das soluções para a vida comum, para nós é muito importante, é parte desse compromisso de ampliação do espaço público, de reconhecimento de todas as identidades, todas as singularidades que compõem a estrutura social. E, claro, quando a gente fala de escuta e participação das crianças, a gente também fala da importância de garantir a elas a proteção integral dos seus direitos, aqueles que são direitos comuns de todas as pessoas, mas também aqueles que são direitos singulares, específicos das crianças. A gente não pode perder de perspectiva que esse ano o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos de existência. Sem dúvida, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um avanço importantíssimo para a sociedade brasileira, mas nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente prometeu muita coisa, mas cumpriu apenas uma parte delas. A sociedade brasileira, embora tenha se comprometido legalmente com aquele conjunto de direitos que o ECA apresenta, na prática, na vida cotidiana, a gente ainda tem situações explícitas de negação de direitos de cidadania às nossas crianças, aos nossos adolescentes, e situações nas quais elas são completamente silenciadas, mesmo quando a gente afirma
que está construindo políticas públicas para elas. Talvez a gente precise trocar essa gramática e parar de fazer políticas públicas para as crianças e começar a fazer política pública com as crianças, né? Com a sua participação, com a escuta efetiva das suas necessidades, dos seus desejos, da sua visão de mundo, da sua compreensão sobre o mundo, e buscando conferir a elas isso que é tão precioso, que é o espaço de dizer e de contribuir para aquilo que vai ser produzido, organizado para atender às suas necessidades. Eu não vou me estender muito, mas eu queria agradecer profundamente à professora Bárbara Popp, que além de minha grande amiga, é uma profissional altamente qualificada, que já teve uma trajetória aí na educação pública municipal e há algum tempo trabalha no Tribunal de Contas do município de São Paulo como auditora, e a Bárbara foi quem fez a formação promovida pela CECIP, e dentro desse conjunto de atividades da formação, desenhou uma série de coisas bacanas para a gente fazer aqui em parceria com a Escola do Parlamento. Eu vou anunciar brevemente duas das coisas que nós estamos pensando nessa parceria. A primeira delas é um curso de extensão universitária, que nós pretendemos ainda este ano colocar para funcionar, um curso de extensão universitária focado na discussão sobre escuta e participação infantil nos processos da democracia, nas políticas públicas, na vida da cidade. Então, um curso que vai trazer tanto aspectos teóricos e metodológicos desse processo de escuta e participação, mas também vai apresentar algumas experiências que já parecem exitosas, né, nessa metodologia, nesse caminho de escuta e participação das crianças. Esse curso de extensão universitária, ele será aberto a qualquer pessoa que queira participar, e a gente pretende realizá-lo nesse formato mesmo, à distância, porque a gente entende que ainda estamos num período que é necessário manter o distanciamento social, e também porque a gente entende que pode alcançar mais gente quando a gente coloca na rede mundial de computadores. Então, esse curso de extensão universitária já está sendo construído aqui na parceria da CECIP, com a Bárbara. Espero que agora a Raquel do Alana venha junto com a gente, para esse curso ficar assim, redondo. A gente quer ainda colocar ele na rua esse segundo semestre. E para o início de 2021, nós também estamos modelando um curso de pós-graduação, uma especialização, com o tema da liderança pública em políticas para a primeira infância, e claro que um dos módulos desse curso vai tratar justamente da relevância da escuta e da participação das crianças na produção e implementação das políticas públicas que a gente pretende colocar para funcionar. Então, essas duas iniciativas que a gente está construindo juntos, elas nascem desse exercício que a professora Bárbara fez de formação e nos envolveu, e por isso eu quero agradecê-la aqui publicamente, explicitar esse reconhecimento, e agradecer a Raquel da CECIP, a Raquel do Instituto Alana, pela disponibilidade, pela gentileza, pela generosidade de estarem aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai aprender muito sobre essa temática. Aqueles que já conhecem bastante, eu acredito que vão se sentir satisfeitos aqui desse tema, dessa agenda, estar presente na programação da Escola do Parlamento, e, claro, estou aqui assumindo o compromisso público da gente manter essa pauta em ação e construir outras iniciativas também nesse sentido. Vou finalizar dizendo o seguinte: a pauta da escuta e da participação das crianças, ela tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma crise na democracia brasileira, um fechamento, né, uma modelagem autoritária em muitos campos da vida política do país, e quando a gente se compromete com pautas como essa, a escuta e a participação das crianças, nós estamos resistindo à destruição da nossa democracia. Nós estamos resistindo à ação danosa daqueles que querem destruir os laços sociais, a cidadania e a possibilidade de emancipação das pessoas que a democracia permite.
Então, falar em escuta e participação das crianças também é resistir aos ataques daqueles que decidem, que desejam destruir a democracia brasileira e com essa destruição, claro, também pretendem aniquilar as possibilidades de participação, seja das crianças, seja dos adolescentes, dos jovens, dos adultos na vida política. Então, eu quero que vocês compreendam que esse curso faz parte de uma agenda mais ampla em defesa da democracia, em defesa da cidadania e em defesa de um Brasil que pode ser muito melhor do que está sendo agora. Eu agradeço esse momento, essa abertura que a gente está fazendo, e vou passar a bola aqui para a professora Bárbara Popp, que vai coordenar a atividade de hoje. Tenho certeza que será brilhante na coordenação da atividade, como é sempre. Bárbara, boa tarde, obrigado pela parceria, pela ponte que você fez aí com essa iniciativa tão importante. Boa tarde a todos e todas. Acho que é bem importante, né, a gente discutir nesse momento como as crianças têm ou não têm sido ouvidas e por quem essas crianças têm sido ouvidas. Então, a gente procurou trazer gente que estuda esse tema, que tem um acúmulo de experiências, para a gente levantar algumas questões para reflexão, né, de como isso tem acontecido e como isso pode acontecer nesse momento de quarentena, de isolamento social. Então, para a gente começar, eu queria chamar a Raquel Franzin, que vai se apresentar, vai fazer essa primeira parte da nossa conversa sobre esse tema tão legal. Raquel, obrigada, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Bárbara, muito obrigada à Escola do Parlamento por estar aqui com vocês nessa tarde. Meu nome é Raquel Franzin, eu sou pedagoga e coordeno a área de educação do Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil com sede em São Paulo, com mais de 20 anos de existência e tem como missão honrar a criança. Nós trabalhamos com programas próprios e de parceiros que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Eu quero começar essa conversa contando que nos 2 meses iniciais da pandemia no Brasil, o meu filho, que tem 6 anos de idade, ao deitar para dormir, certo dia me perguntou: quando é que o mundo vai voltar a ter amigos, mamãe? Assim como ele, outras quase 900 milhões de crianças e adolescentes no mundo todo deixaram de ir à escola neste ano por conta da Covid-19. Para o meu filho e possivelmente para muitas outras crianças, o isolamento social foi decisivo na diminuição de oportunidades de crescer convivendo com outras crianças para além do seu ambiente familiar. Isso é um impacto que a gente ainda está por ver. Naquele dia, o meu filho me procurou espontaneamente para perguntar sobre quando o mundo voltaria a ter amigos. Mas eu ouso dizer aqui para vocês que durante estes quase 5 meses de isolamento físico que eu e ele estamos vivendo, outras perguntas foram feitas, outras tantas respostas a tudo e ao tanto que estamos vivendo foram sinalizadas. Mesmo quando nós adultos, no meu caso, né, a única adulta em contato prolongado com ele, mesmo quando nós não percebemos, a criança está formulando ideias, está interagindo e sentindo o mundo à sua volta, à sua maneira. E por que é importante tirar essa perspectiva da criança, da inconsciência, da nossa miopia de adultos, as percepções das crianças sobre as suas próprias vidas e a vida que dividem conosco? Falar de escuta em um período de isolamento social precisa ser situado dentro de uma perspectiva maior, como o próprio professor Alexandro acabou de dizer. Devemos escutar as crianças sempre, independente do contexto social, mas certamente um período tão crítico e adverso como este deveria nos deixar ainda mais atento às perspectivas infantis. Falar de escuta de crianças nos faz assumir de partida
uma compreensão de crianças não apenas como objetos. Alguém que eu cuido, alguém que eu ensino, alguém que eu protejo, alguém que eu tutelo. A gente precisa colocar as crianças no lugar que elas também ocupam, que é de sujeitos da vida social. Parece óbvio falar assim, mas é melhor a gente falar das coisas mais simples, mais óbvias. E não tem sido óbvio dentro de casa, na escola, no isolamento social, nas cidades, na formulação de políticas públicas, ou seja, independente do espaço, da vida social, não é óbvio falar das crianças como sujeitos, como pessoas inteiras, capazes, como o professor Alexandro também acabou de falar. Assumir essa perspectiva da criança como sujeito, não apenas como objeto da vida social, significa o quê? Significa reconhecer a capacidade, ao seu modo de pensar, de sentir, de criar ideias, de criar modos de ser e de conviver. Portanto, para escutar as crianças, é preciso de uma coerência entre o pensar, o sentir e o agir entre crianças e adultos, sem de maneira alguma concorrer ou se chocar com o direito aos cuidados e assistência especial por parte de nós adultos, que toda criança tem direito, como uma pessoa em formação que ela também é. Então, eu estou defendendo aqui uma coexistência entre essa criança que é um vir a ser e que exige tutela e proteção, mas com uma criança que já é, ao seu modo, mas já é uma pessoa inteira. Portanto, capaz de também falar sobre tudo aquilo que lhe afeta. Portanto, a escuta de crianças deve estar situada no enfrentamento das desigualdades que atingem os diversos grupos, em especial as crianças. A desigualdade etária é bastante arraigada e naturalizada em nossa sociedade. E quando essa desigualdade se cruza com outras, como a desigualdade de gênero, a desigualdade étnico-racial, por exemplo, ela produz enormes violências, e a principal delas é o de desumanizar, ou naturalizar a desumanização das crianças, ao tratá-las como se fossem desprovidas de desejos, de iniciativas próprias, de hipóteses e compreensões sobre o mundo, mesmo que sejam bebês, mesmo que sejam crianças muito pequenas, mesmo que elas estejam em uma fase peculiar de desenvolvimento, elas têm desejos, elas têm iniciativas próprias, e nunca é demais lembrar que frases como criança não tem querer são exemplos de como a gente desumaniza a criança a partir de uma desigualdade etária. Eu, adulto, entendo que a criança não tem capacidade para querer, o que é um grande preconceito, mas o que também acarreta um grande prejuízo às crianças. Nunca é demais falar que a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1989, foi o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Mas os seus artigos 12 e 13 ainda carecem de muito empenho coletivo, para não dizer o todo da Convenção. O artigo 12 da Convenção argumenta que os Estados-partes, ou seja, aqueles Estados que assinam a Convenção, devem assegurar à criança que ela seja capaz de formular com seus próprios pontos de vista e o direito de expressar as suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados a elas e que isso seja considerado em função da sua idade e da sua maturidade, mas que seja considerado. E depois, mais para frente, a Convenção também fala, para tanto, a criança deve ter a oportunidade de ser ouvida,
em tudo, dos processos judiciais aos administrativos, por intermédio de um representante de órgãos apropriados, mas, sobretudo, que ela possa se expressar e ter suas perspectivas consideradas, que ela possa se expressar livremente e que, para isso, ela possa também se expressar por diferentes meios. A Convenção fala dos meios artísticos, o meio impresso, que poderia ser o desenho, mas também pode ser um meio escolhido pela própria criança. E as crianças têm inúmeras maneiras de se expressar de maneira espontânea, de maneira onde sua livre iniciativa está presente. Mas a Convenção, ela traz também uma outra importante contribuição. Em casa, na escola, na formulação das políticas públicas, essa escuta, ela precisa ser um processo de construção de vínculo seguro entre adultos e crianças. A gente não está falando de um mero questionário, a gente está falando de construção de vínculo para se aproximar da perspectiva da criança. E mais do que ouvir o que as crianças têm a dizer, a gente precisa trazer aqui que a gente precisa ser capaz, como adultos, né, tanto do ponto de vista da atitude, como de um processo de relação contínuo, de acessar a expressão, os anseios, as ideias das crianças por diferentes caminhos, verbal e não verbal. Especialmente os não verbais é o caminho por onde as crianças com maior potência se expressam o tempo todo. Retomando aos exemplos possíveis que eu tenho em mãos nesse momento de isolamento social, né, onde eu também não posso conviver com outras crianças, vou aqui trazer o meu filho com todo respeito e com toda a autorização dele para contar essas duas histórias aqui. Eu e ele moramos em um apartamento muito pequeno e o quintal do meu filho sempre foi a praça do bairro, o parque municipal onde a gente frequenta desde quando ele é bebê, especialmente a escola dele e a casa da avó, como é o caso de muitas crianças. O isolamento pegou em cheio uma necessidade vital de todos nós, mas especialmente das crianças em relação ao movimento, a caminhar, a correr, a pular. Nada que meu filho tenha deixado de fazer, mesmo dentro de um espaço muito pequeno. Mas eu preciso contar aqui para vocês que eu comecei a observar que que quanto mais tempo a gente passou a ficar dentro de casa, e nós estamos há 5 meses dentro de casa, sem nenhuma interação com outras crianças ou com o ar livre, o meu filho reinventou alguns movimentos. Ele me falou isso? Não. Eu passei a observar que ele passou a pular muito mais na cama, a ponto, inclusive, da cama quebrar, né? Mas o que eu estou trazendo aqui? Que essa escuta dentro de casa ou na escola, ela parte das iniciativas espontâneas das crianças. E, claro, na escola isso pode ganhar outras formas, mais ou menos estruturadas. Falando em escola, sem a presença física, com o isolamento social, como é que fica a escuta das crianças em um momento como este? Não foi, e a gente sabe que não está sendo fácil para nenhum profissional de educação. Se antes da Covid-19 a gente já tinha processos em construção, e alguns processos muito sólidos, em escolas públicas, nas escolas públicas municipais da cidade de São Paulo, de culturas escolares mais democráticas, quais foram as invenções possíveis neste período? E quando a gente fala de escuta de criança, como o professor Alexandro já disse, a gente está falando de cultura democrática, a gente está falando de exercício democrático. No caso da cidade de São Paulo, o Plano Municipal de Educação da cidade, em sua meta 12, apresenta a necessidade de assegurar condições para que se efetive a gestão democrática das escolas. E ela coloca nas estratégias, lá pela estratégia 12.7, estimular em todas as etapas a escuta das crianças, a constituição de espaços de participação, onde eles possam, inclusive,
se articular com outras organizações representativas, como o Conselho e associações de pais e mestres. O Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo também traz a importância da participação e da consulta de todos os educandos e seus familiares nesse projeto político-pedagógico que certamente precisou ser revisto, reajustado, reconsiderado nesse momento de isolamento social. E é importante a gente falar dos planos, das convenções, porque a educação não parte do nada, parte de processos muito coletivos, de muita luta e conquista de todos os profissionais. E essas metas, elas se tornam ainda mais importantes num momento como esse, um momento onde a gente não pode aceitar o retorno de práticas educativas que colocam as crianças e os adolescentes em lugares de objetos, em lugar de quem apenas tem que receber conteúdo, de quem tem que receber informação, num lugar onde eu falo aquilo que é melhor para você, num momento onde a pandemia suspendeu, inclusive, certezas que muitos de nós tínhamos do que é melhor para o desenvolvimento da criança. Ainda que isso tenha sua importância e lugar, né? Não quero aqui destruir a importância das escolas, dos educadores e educadoras poderem orientar, transmitir informações e conteúdos, isso tem o seu lugar, tem sua importância, mas o nosso compromisso educacional, como sociedade, como política pública de Secretaria de Educação, de diretorias regionais, de escolas e sala de aula, seja dentro da sala, seja na macropolítica da educação, deve ser um empenho em criar soluções em que as percepções das crianças e das suas famílias possam estar participando da construção curricular e da política nesse momento. Mas a enorme desigualdade no acesso ao ambiente digital também precisa ser considerada e, por isso, a gente precisa lançar mão de diferentes maneiras de construir vínculos, porque escuta não acontece sem vínculo entre adultos e crianças e entre crianças e crianças. Portanto, eu observei, nós no Alana temos observado construção de vínculos educativos por meio de tecnologias de informação que não apenas do universo digital, que é inacessível para uma grande parte da população da cidade de São Paulo e brasileira, mas a gente viu também iniciativas mais simples, como o uso da telefonia, das mensagens de texto e vídeo, de redes de comunicação rápida, de cartas. Ainda assim, nós estamos falando de vínculo, que é muito diferente daquele vínculo que pode ser construído de maneira presencial, mas vínculo para escutar e para se aproximar do estudante nesse momento. A gente não pode desistir deste vínculo neste momento, nem desistir de ter as crianças como pessoas dos processos de educação dentro das suas famílias, das escolas, das cidades, e não ter as crianças apenas como receptoras daquilo que nós adultos entendemos que são as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos. Processos espontâneos ou intencionais de escuta de crianças não podem ser entendidos separados do fazer político. O exercício político é o exercício da voz, não apenas da voz falada, como eu já falei aqui, mas das perspectivas. Portanto, dentro de casa ou na escola, quando escutamos as crianças e levamos em consideração suas perspectivas, mesmo que problematizando as suas perspectivas, mas sempre reconhecendo, estamos diante de relações de poder, de relações políticas, o que não é nada simples. Assim como não tem sido simples o reconhecimento de privilégios de muitos de nós, brancos, em estruturas sociais, também não é simples o privilégio dos adultos familiares ou dos adultos educadores de reconhecerem
que o privilégio etário mantém crianças e adolescentes em situações bastante desumanizadoras. Que a minha fala aqui não seja entendida como processos de escuta para criar realidades paralelas ou um simples legitimar tudo que é coletado por meio dos processos. A gente não pode sair de um lugar e ir para o outro extremo, né? Então, a gente não pode ir para a total falta de reconhecimento da dignidade das crianças. Portanto, escutar as crianças é colocá-las no lugar de dignidade, de quem pensa, de quem sente, de quem tem iniciativa, mas a gente não pode fazer isso e inverter totalmente para uma tirania das percepções das crianças. É a relação entre elas, entre adultos e crianças, que cria novas maneiras de fazer política dentro de casa e dentro da escola. Eu termino aqui a minha fala convidando a todas, a todos que estão nos escutando a um grande compromisso em torno da escuta das crianças. Sem elas, sem as suas perspectivas, qualquer processo de reabertura das escolas, quando houver segurança sanitária para isso, o que neste momento não temos, mas será bastante distante das necessidades, dos desejos e das angústias que as crianças têm vivido. Quanto maior o espaço que as crianças podem ser reconhecidas e valorizadas naquilo que elas sentem, naquilo que elas fazem, naquilo que elas expressam, mais política com a infância estamos fazendo. Porque, como o professor Alexandro já disse, a gente não pode só fazer política para a infância, a gente precisa fazer política com a infância. E quanto mais a gente cultivar isso, maior uma educação dentro de casa ou nas escolas em uma perspectiva cidadã, que é o que a gente precisa. Obrigada, fico aqui à disposição agora para as perguntas. Bárbara, desculpa, nós não estamos escutando você, o seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Obrigada, Raquel, porque trouxe tantos desafios que nós temos para a escuta das crianças, para a gente conseguir fazer uma escola, uma cidade, uma casa que realmente ouça as crianças. A gente... Esqueci de dizer que a gente vai ter um tempo no final para os debates, então quem quiser mandar questões, pode mandar ali no chat para qualquer uma de nós, que no final a gente vai abrir um tempo para responder essas questões. Bom, agora me coube fazer um apanhado de algumas estratégias que a gente tem visto sendo desenvolvidas em vários lugares nesse momento para a escuta de crianças, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui algumas considerações. Vou voltar. Bom, eu queria começar com essa citação do Francisco Tanucci, que eu acho que fala muito em relação ao que a Raquel acabou de trazer, né? Das crianças falamos muito, mas a elas não perguntamos nada. Então, a gente tem muita produção sobre a criança, a gente sempre fala muito sobre a criança, mas a gente não traz, de fato, seus anseios, a gente não pergunta, de fato, o que elas estão querendo, o que elas querem para a cidade, o que elas querem para a escola. Então, acho que isso é algo para a gente, de fato, refletir. Queria só contextualizar que, quando a gente fala de criança e infância, a gente, na verdade, está falando de crianças e infâncias, né? Porque a gente precisa contextualizar sempre de que criança e de qual infância estamos falando. Porque, no nosso caso, a pandemia acentuou as desigualdades.
E as percepções das crianças nesse momento de isolamento vão ser recortadas por essas desigualdades. É muito diferente eu escutar uma criança que mora num apartamento, que tem os seus brinquedos, a possibilidade de interagir com a sua família, eu falar com uma outra criança que mora numa moradia precária, que às vezes não tem nem comida, que também tem com ela mais tantas outras crianças e adultos lutando ali para sobreviver o seu dia a dia. Acho que isso fica muito explícito para a gente nesse momento. Não é algo novo, é algo que a gente já sabe, mas quando a gente vai escutar, a gente precisa saber qual criança e qual infância a gente está ouvindo. As referências que eu trago aqui, como o Alexandre já disse no começo dessa apresentação, elas foram apresentadas no curso do MOP de elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Então, eu pensei algumas experiências internacionais e nacionais para compartilhar com vocês nesse momento. A primeira experiência é uma experiência de Barcelona. É um site que chama Estimate Diari, que depois ali eu vou colocar esses links para vocês no chat, para vocês poderem ter acesso. E esse site reúne tanto desenhos como depoimentos e vídeos das crianças. E tem um detalhe que é muito interessante para a gente ir entendendo como as cidades tratam as crianças. Nesse site, as crianças podem mandar perguntas à prefeita de Barcelona, que vai responder semanalmente aquelas perguntas. Então, eu trouxe aqui um desenho, né, bem para vocês ilustrarem, lá desse site, de como a criança está sentindo esse momento de isolamento e de pandemia, né? Essa expressão do que se passa, né, com as crianças nesse momento. Aqui também tem um vídeo que está lá no site do que as crianças estão fazendo em casa durante o isolamento e nesse momento de pandemia. Palitos de cangrejo. As mechas circulan a desgracia. E aqui também tem um trechinho só para vocês verem dessa parte que eu disse para você, que no site tem uma parte da prefeita de Barcelona, então, respondendo as perguntas que as crianças podem enviar sobre diversos assuntos. Óbvio, né, é em catalão, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que isso foi montado e como isso foi desenhado como uma política pública mesmo, onde você tem possibilidade de mandar a sua pergunta para a prefeita. Só um trechinho para vocês verem.
Hola, nens i nenes de Barcelona. Una setmana més seguim contestant les vostres preguntes. Hola, alcaldessa. Ens ha agradat molt que Via Laietana aquest confinament estigués tancada. I et volíem demanar un favor, que no només aquest confinament ni aquest mes, sinó tots els caps de setmana, Via Laietana estigui tancada. Tots els anys. Ens faries un gran favor, perquè podem córrer, jugar i podem jugar amb els nostres germans. Adéu! Hola, Leo, i hola, Dante. Doncs me n'alegro moltíssim que hagueu gaudit de Via Laietana aquests caps de setmana. Ens semblava... Só para ter uma ideia, depois também eu coloco o link lá, vocês podem acessar, tem vários vídeos como esse. Uma outra experiência também que eu trouxe para vocês verem é uma experiência italiana que aí está inserida dentro do projeto do Francisco Tonucci, da Cidade das Crianças, que tem como objetivo compartilhar os textos das crianças com suas reflexões e sentimentos. Então, nesse caso, são só textos, né, sobre esse momento do coronavírus. As crianças, então, podem mandar as suas produções. E aí eu pus um texto para vocês terem uma ideia. Eu fiz a tradução. Bom dia, eu sou a conselheira Hilária e queria responder as suas perguntas para que saibam como passamos os dias em casa. Passo meus dias fazendo o dever de casa e estando com minha família. Às vezes uso o telefone e até faço experimentos para brincar. Meus professores nos enviaram deveres de casa para cada semana no grupo de classe. E nós os imprimimos, os fazemos no livro. Acho que são muito úteis para não nos esquecermos das aulas que fazíamos na escola. A sugestão que dou aos meus companheiros e adultos é que fiquem em casa o máximo possível. Evitem lugares lotados. Você também precisa lavar bem as mãos. Espero te ver novamente. Então, essa é a fala de uma das crianças que tem nesse site italiano. Indo agora para os nossos exemplos aqui nacionais, tem uma ONG chamada Criativos, da escola, que criou um desafio chamado Diário dos Sonhos, que tanto estudantes e educadores pudessem construir novos olhares durante a pandemia. Então, é uma possibilidade das crianças e dos educadores mandarem as suas questões e os seus sonhos para esse novo momento. Eu peguei um de um menino de São Gonçalo, sonho em poder dar mais valor ao contato que a gente tem com o próximo, ter mais carinho. Lá no site também dele tem várias outras postagens de crianças. E também o portal Lunetas fez um trabalho onde as crianças foram incentivadas a dizer o que estavam sentindo e pensando durante a pandemia. Depois também eu vou colocar, tem um link onde as crianças dizem, e aí é um vídeo editado, que o que elas estão sentindo, o que elas estão passando, o que elas estão pensando. E por último, nós tivemos uma experiência agora no curso que a gente está fazendo do Plano Municipal da Primeira Infância, em que se fez uma proposta de escuta de uma criança pequena, 3 a 9 anos, que podia ser presencialmente, para quem tivesse contato com essa criança, ou online, sobre as mudanças trazidas pela pandemia. Então, a gente tinha um roteirinho lá de algumas questões, que perguntava do que a criança sente falta, o que ela fazia antes da pandemia, o que ela gostaria de voltar a fazer, o que ela tem feito, quais têm sido, né, as suas distrações. De modo geral, percorrendo as falas das crianças, as crianças dizem sentir falta da mesma coisa que a filha da Raquel falou, né? De ir à escola, de ver os amigos e ir à casa dos avós. A casa dos avós aparece muito forte mesmo para as crianças. E dependendo da região do país, a gente vai percebendo que nas cidades menores, mais do interior, a gente tem essa fala das crianças mencionando a praça, o parque, espaços públicos que elas frequentavam, o que já não acontece tanto com crianças de cidades maiores que falam, né, de shoppings e de outras questões.
Aí, para terminar, eu queria só trazer essas questões de como que a gente pode fazer, então, essa escuta durante o isolamento. Eu vi que no chat tem muita gente de escolas aqui do município, de EMEIs, SEIs, EMEFs. Então, um desafio aqui coletivo para a gente pensar como a gente pode fazer essa escuta de uma maneira mais articulada, sistematizada, e também que a gente possa estar divulgando essas escutas, né? Então, assim, o que estão dizendo as crianças da cidade de São Paulo nos seus vários territórios. Isso pode ser um material muito interessante para a gente começar a repensar mesmo as políticas públicas que a gente diz que faz para as crianças, né? A primeira coisa é consultar a criança, perguntar se ela gostaria de participar dessa atividade, sem forçar a participação, esperando mesmo um momento que ela queira fazer essa fala. Quando eu vou perguntar de um tema específico, eu vou formular perguntas que não induzam respostas prontas, como sim ou não, mas que possam fazer com que a criança descreva do que ela sente falta, onde ela ia, qual era a sua rotina, o que você sente agora, né? Nesse momento é importante usar a questão da criatividade. Se a gente for fazer um desenho, a gente sempre deve perguntar para a criança o que ela desenhou, sem fazer interpretações do adulto do que pode estar colocado lá. Então, para que ela nos conte o que está colocado, como que foi, o que ela quis dizer. E se eu for enviar esse material a algum lugar ou para alguém, é importante sempre perguntar para a criança se ela permite que esse material seja compartilhado. Então, esse movimento de escuta, como a Raquel disse, tem que ser de muito respeito, tem que ser, de fato, com a possibilidade da criança enxergar que aquilo que ela está dizendo vai ser publicado, vai ser divulgado para outras pessoas e ela ter essa ciência. E, claro, esse processo deve ser divertido. Então, quando a gente faz na escuta de crianças, é muito interessante, porque um assunto normalmente puxa o outro, as crianças vão para esferas inimagináveis, né? Então, é muito importante a gente deixar um ambiente descontraído, agradável e brincante. Para finalizar aqui, eu só queria trazer uma questão. Pode fechar, Márcio. E a gente pensar, de fato, nas possibilidades que a gente tem de fazer a escuta nesse momento, seja na escola, ou seja em casa, né? E a gente tem uma sistematização desse material. Às vezes a gente faz tantos processos ricos na escola, tantas atividades interessantes, ninguém fica sabendo. Então, é muito legal também a gente ter um jeito de publicizar, de divulgar essas questões e mostrar o que a gente tem feito, o que as crianças têm dito nos diferentes territórios da cidade. Bom, gente, era isso que eu tinha para colocar nesse momento. E agora, para continuar a nossa conversa, eu chamo a Raquel Ribeiro, do CECIP. Olá, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Agradeço muito à Escola do Parlamento, a Alexandro, a Bárbara e também a nossa parceira, representando aqui o Alana, a Raquel Franzin, minha xará. O Alana e o CECIP são duas organizações sem fins lucrativos que trabalham juntos em vários momentos, somos parceiros, porque temos objetivos em comum, né? E a participação infantil é um deles. Eu sou Raquel Ribeiro, sou cientista social e especialista em políticas públicas em direitos humanos, e estou lá no CECIP já há 5 anos trabalhando com esse recorte da participação infantil, das crianças colaborando na construção de políticas públicas, e agora ainda mais a gente tem feito um recorte para pensar essa participação com foco na cidade, né? No planejamento de cidades, planejamento urbano. O CECIP é uma organização que já tem 34 anos, tem uma história muito linda e que surge com esse intuito de unir a comunicação e a educação como forma transformadora de educação libertária e de promover a cidadania e a democracia.
Já há algum tempo o CECIP, há algum tempo, muitos anos já, foca na primeira infância, acreditando que a primeira infância é um momento crucial no desenvolvimento humano e também no desenvolvimento cidadão, né? Então, é um pouquinho disso que a gente quer falar aqui hoje, sobre essa participação como um processo de construção de cidadania e desse cidadão criança. Acho que a Raquel já começou também falando disso, então também nem vou me aprofundar, mas acho que todos nós falamos de participação infantil, a gente tenta sair dessa lógica adultocêntrica, né? De que essa criança é um ser passivo, que ainda não tem todas as capacidades de fazer análise crítica, e acho que ela ponderou muito bem como isso também não pode ser ou uma coisa ou outra, né? A gente entende, sim, a importância dos adultos e das organizações e do poder público de ter uma tutela sobre essa criança para garantir o seu pleno desenvolvimento e os seus direitos. Mas também, junto disso, precisa haver essa participação das crianças para que elas possam opinar sobre algo que vai afetar diretamente a vida delas. E acho que isso a gente pode ver em diversas formas, né? A Raquel trouxe um pouco dessa perspectiva do ambiente familiar e também do ambiente escolar. A Bárbara agora trouxe diversos exemplos que casam um pouco dessa relação do ambiente familiar, também com o poder público e também com as escolas, e que dialoga muito com esse momento de pandemia que a gente está vivendo e que fez com que tudo mudasse e que está sendo muito difícil para todo mundo, para os adultos, imagina para as crianças, né? Então, acho que é importante a gente dizer dentro disso que as crianças, quando elas participam, né, quais são os benefícios? É que essa palavra parece que a gente está tentando só tirar algo de bom, né? Mas o que acontece quando a gente incentiva a participação infantil? Ela é boa para a criança, porque a gente estimula que essa criança desenvolva esse senso de coletividade e de democracia, que ela não fique só na lógica do pensar o seu indivíduo, mas também a coletividade da qual ela está colocada, né? Então, acho que esse processo de participação vai ensinando desde muito cedo de que a gente tem os nossos direitos, temos os nossos deveres também, e que também temos que pensar em soluções que sejam as melhores para um coletivo de pessoas. Para o poder público, um dos benefícios é justamente esse, dessa responsabilidade, né? Então, quando envolve não só crianças, isso também se aplica à participação social como um todo, para adultos. Quando a gente envolve a sociedade civil, adultos e crianças, num processo de construção de uma política pública, a gente garante que essa política pública ela seja responsabilidade de todo mundo que se envolveu e que participou dessa construção. Então, a gente sai desse lugar de só olhar para o poder público como o organismo que a gente tem que fazer a cobrança, mas a gente também se implica sobre as nossas responsabilidades, né? E a criança, a mesma coisa. E isso a gente vê, pode ser no ambiente escolar, quando ela participa da construção da rotina da escola, do calendário, ou das festas, ou da reforma que vai passar a escola. Ela vai ter toda uma responsabilidade maior, até na manutenção daquilo, do que se ela só simplesmente chega e já tem algo colocado, né? Isso também na política pública, na cidade. A gente já fez exemplos aqui de reformas de praças, ouvindo as crianças, e ficou muito claro. A gente tem um exemplo aqui na reforma de uma praça que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, que antes os brinquedos sempre viviam quebrando, assim, de uma vez por mês estava quebrado e a prefeitura tinha que ir lá fazer a manutenção. E isso se dava porque adultos, adolescentes acabavam usando os brinquedos das crianças e quebravam, né? E depois dessa reforma, que teve toda a participação das crianças e dos adultos daquela comunidade local, isso mudou, porque as próprias crianças e adultos, quem frequenta aquela praça, passaram a ter uma responsabilidade sobre aquele lugar também, e a fiscalizar e fazer a manutenção desse espaço, né? Então, isso é um pouquinho de um exemplo. Bom, por que a gente deveria escutar as crianças nesse período de isolamento social?
A gente já vem vendo, alguns urbanistas já estão prevendo que o debate sobre o direito à cidade ele vai ganhar mais força nesse contexto do pós-pandemia, né? Acho que já é um debate muito caro para muita gente, mas ele provavelmente vai ganhar mais força, vai se disseminar, porque acho que essa pandemia, como a Bárbara também abordou, e acho que a Raquel também, evidenciou muito as nossas desigualdades, tanto de moradia, quanto de transporte, de espaços públicos disponíveis para a gente vivenciar na cidade. Então, acho que isso vai ficar muito forte, latente, quando a gente estiver realmente preparado para encarar a cidade novamente da forma como a gente encarava antes, né? Muita coisa vai mudar. E eu acho que, para isso, é um momento também que a gente tem que tirar para fazer nossa autorreflexão e refletir com outras pessoas e debater sobre que cidade é essa que a gente quer viver. Porque, às vezes, a gente acaba naturalizando violências de Estado que são colocadas e não reflete sobre como isso poderia ser diferente, né? Então, e nesse processo, a gente precisa ouvir também essas crianças, né? O que mudou na vida dessas crianças, né? O que elas querem fazer quando voltar à vida normal? Como é que elas querem voltar a vivenciar essa cidade? Aonde elas querem brincar? Como é que vai ser esse trajeto de casa para a escola? Como já era feito e o que elas gostariam que fosse diferente? Será que as crianças que pegam transporte público, ônibus ou um metrô, ou até a própria van escolar, como é que isso vai ser de voltar a ter muita gente junta num só ambiente, né? E isso para a escola, então, nem se fala, né? Mas eu vou falar da escola um pouquinho depois. Então, esse é um momento importante para a gente identificar essas mudanças e o que as crianças querem para a cidade. E aí tem a pergunta, né, do como a gente pode fazer, e a Bárbara mostrou aqui alguns exemplos de ações, atividades, iniciativas que aconteceram fora do Brasil e aqui no Brasil, que mostram como pode fazer. A gente entende que não tem um modelo ideal, porque não existia essa reflexão ainda, e acho que boa parte dos estudos e metodologias de participação infantil prezavam por esse contato próximo, né, esse contato direto com as crianças. Então, esse distanciamento é algo muito novo. E a gente também tem as outras preocupações, como uma superexposição das crianças às telas, à internet. A gente tenta preservar tudo isso, que são preocupações muito legítimas, e também de não sobrecarregar essas famílias que estão dentro de casa com essas crianças e também tentando dar conta da vida familiar, da vida profissional e tudo ao mesmo tempo, né? E tem um outro problema, o acesso limitado à internet, que a gente sabe que no Brasil a gente não tem ainda todo mundo com acesso à internet suficiente para acessar diversos tipos de conteúdos. Então, assim, o que a gente tem percebido em alguns trabalhos que a gente tem feito de escuta à distância é que a maioria das escolas estão mantendo algum vínculo com as crianças e com as famílias. E o WhatsApp é um dos caminhos mais democráticos hoje, que a maioria das famílias acessam, e que isso pode ser feito de uma forma bem bacana, justamente aproximando mais a família para essa vida escolar, que muitas vezes com a rotina normal não é possível, mas também sem sobrecarregar. E também com a criança sem sobrecarregar de muito conteúdo, né? Mas também de estimular que os conteúdos sejam lúdicos e brincantes. Então, é possível, sim, pensar formas de propor atividades para as crianças fazerem em casa e que elas deem algum retorno ou para a escola ou para alguma secretaria do poder público, algo assim, que explique um pouco o que elas estão sentindo e o que elas gostariam de diferente para essa cidade, né? Então, a Bárbara já mostrou alguns exemplos, são super bacanas. Sobre a participação infantil, principalmente envolvendo o poder público, a gente sempre escuta algumas inseguranças, são meio comuns. A principal mas eu vou ter que fazer tudo que as crianças falarem? E como é que eu vou dizer não? E como é que eu vou entender o que a criança traz do mundo imagético e lúdico, que às vezes não é do nosso mundo concreto? Então, uma coisa que a gente sempre reforça é que o processo de participação infantil é realmente um processo, né? Ele tem etapas, ele precisa que tenha escuta, mas ele também precisa que tenha um processo bem forte de negociação. E é nesse processo de negociação que a gente explica para a criança exatamente para que está sendo feita aquela escuta,
como pode ser levado em consideração, o que é possível de se fazer com aquele recorte do que você está se propondo a escutar as crianças, o que não é possível, e ressignificar, às vezes, essas coisas que elas trazem e que a gente não sabe muito bem como incorporar, mas que, às vezes, tem algum sentido por trás, né? O exemplo da praça que eu dei antes, eu lembro que as crianças pediram bolo de aniversário. A gente não sabia como botar um bolo de aniversário na praça, né? Mas aí, conversando com as crianças, a gente entende que não é literal isso. O que ela quer é que essa praça também seja um espaço de festa, um espaço em que as pessoas possam se encontrar, até mesmo fazer aniversários lá. Então, a gente pensa o planejamento dessa praça para que tenha realmente toda uma logística de convivência ali que seja agradável e que tenha lugares para sentar e lugares para você permanecer por mais tempo e que possa, sim, festejar e fazer encontros de uma maneira divertida, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem, para falar de planejamento de cidade, é importante ressaltar uma coisa, né? A gente segue um modelo de planejamento de cidades que é muito focalizado na lógica do capital, que é a lógica do ir e vir para algum objetivo de trabalho, né? Então, as cidades são pensadas para os carros, para o transporte dos trabalhadores irem para os seus respectivos trabalhos, e a gente tem cada vez menos essa imagem de cidade que a gente gostaria de ter, que é uma cidade de pertencimento, uma cidade de vivência, uma cidade do estar, de você estar em algum lugar e usufruir desses espaços públicos. E então, aqui hoje no CECIP, a gente tem se autorreferenciado num debate pelo conceito Urban 95, que foi desenvolvido pela Fundação Bernard Van Leer, e que tem o objetivo de pensar essa cidade com o olhar das crianças, né? Nessa altura de 95 centímetros, que é uma altura média de uma criança pequena de 3 anos. E a gente vê que, quando a gente faz esses experimentos, a gente percebe como a cidade é hostil para as crianças, né? Falta de calçadas, falta de espaços para brincar, a velocidade dos carros muito alta, poucas interações lúdicas nesses caminhos, pouca sinalização na altura das crianças, visível para os olhos delas, ou às vezes acúmulos de lixo muito grande. E quando a gente pensa em regiões de favelas, isso se torna ainda mais complexo, porque a gente vê que tem problemas de saneamento básico, problemas de falta de abastecimento de água, e tudo isso se intensificou muito com a pandemia e com o coronavírus. Então, isso também é uma oportunidade, desse momento, da gente escutar as crianças e pressionar, ainda mais no momento de eleição, né, que a gente vai viver esse ano, pressionar para que a gente tenha hoje representantes mais comprometidos em fazer um planejamento de cidade que seja adequado para as crianças, para as suas famílias, para os seus cuidadores circularem com essas crianças na cidade, e que a gente possa voltar às ruas celebrando e comemorando essa vitória que a gente vai ter, que temos que ser positivos, e que todas as crianças consigam voltar a brincar nas ruas, nas praças, sair dos seus apartamentos ou das suas casas, e que a gente consiga ter uma cidade muito mais agradável para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Traz também importantes experiências, né, de outros lugares que já estão vivenciando essa forma de escuta e participação. Agora vamos ver aqui as nossas questões. Temos uma primeira pergunta da Rosângela. Rosângela fala sobre a questão da divulgação da expressão das crianças. Se nós estamos amparados pela lei, mesmo com autorização da família, há uma lei específica? Ela quer saber. Raquel Franzin, pode comentar primeiro, por favor, depois a Raquel Ribeiro. Claro. A pergunta da Rosângela é muito interessante e eu quero convidar a Rosângela e a todos que nos escutam para a gente inverter a pergunta. Nós, adultos, estamos amparados ou a criança e o adolescente precisa estar amparado legalmente para que sua imagem, para que suas percepções não sejam violadas do ponto de vista físico ou psíquico? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz é justamente a proteção à criança, que a sua imagem não seja violada. E por que isso é importante? Porque é claro que num contexto escolar a gente pode ter as expressões das crianças
ganhando os muros da escola, o bairro. Isso é mais do que legítimo dentro do contexto das práticas educativas, mas hoje talvez a maior delicadeza seja exatamente o contrário, a quantidade de exposição da criança e do adolescente, por exemplo, no ambiente digital, sem nenhuma reflexão por parte dos adultos, não só do querer dessa criança, mas principalmente sobre o direito da criança ao esquecimento. O ambiente digital hoje não esquece ninguém. A gente deixa pegadas para o resto da vida. Uma criança que cresce super exposta, ainda que de um jeito fofo na perspectiva dos adultos, no ambiente digital, ela vai crescer com isso para o resto da vida. Então, Rosângela, a criança, sim, ela é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para que sua imagem não seja violada, para que ela tenha integridade no tratamento e no tratamento da sua imagem, mas hoje cabe uma reflexão muito importante para como nós adultos temos trazido as crianças para o ambiente digital sem nenhum cuidado, sem nenhuma reflexão de que tudo que é colocado lá fica para sempre e que pode ser usado, né? Os dados hoje é o novo capital, né? E que isso pode ser usado para uma exploração comercial das crianças de maneira muito indevida. Então, acho que a gente precisa deslocar a pergunta, é a criança que precisa ser protegida. E nos processos de escuta, como vocês todas aqui, Bárbara, Raquel, Alexandro já falou, existe um tratamento ético na colheita das escutas do começo ao fim. Não é só com o resultado, não é só com o desenho. É desde o início, é desde a construção do vínculo que existe o tratamento ético com o que a gente pode depois trazer para o mundo das percepções das crianças. Obrigada, Raquel. Raquel Ribeiro, quer fazer as suas considerações sobre essa questão? Eu falhou para mim um pouquinho na hora que você falou a pergunta, mas acho que é sobre vinculação de imagens de crianças, era sobre isso? Isso, é sobre a questão se há uma lei que ampara, né, a gente poder divulgar a expressão das crianças, como, mesmo que as famílias autorizem. Uhum. Acho que a Raquel respondeu isso perfeitamente, e eu acho curioso que o que tem na lei, na verdade, é que, ou pelo menos, não posso garantir que é na lei, mas o que a gente sabe hoje é que qualquer vinculação de imagem das crianças é autorizada pelas famílias, né? Então, o que é essencial, não pode se deixar ter isso. Mas aí também tem o lado que a gente reforçou aqui sobre a pouca iniciativa nossa de pedir autorização da própria criança, né? Então, a gente reforçar essa importância de equilibrar tanto a autorização dos familiares, que é quem vai saber realmente fazer uma análise de para onde isso vai ser vinculado e o quanto de exposição você vai estar colocando a sua criança, mas, ao mesmo tempo, também entender com essa criança como que ela se sente de ter ou a sua imagem, ou a sua voz, ou até mesmo o seu trabalho ali, um desenho, né? Vinculado a qualquer espaço e saber para quem. Porque às vezes a gente só pergunta para a criança se a gente pode colocar na internet, mas a gente não dá um panorama para ela de para quem ela vai falar, né? Para quem vai ver aquilo ali que ela produziu. Então, acho que isso é bem importante da gente também começar a incorporar na nossa prática. Bárbara, será que ela caiu? Tá bom. É que eu ia copiar os links que as pessoas estavam pedindo, então já vou avisar. Assim que a gente terminar aqui, eu vou enviar os links, e quem quiser a apresentação do PowerPoint também pode escrever para a Escola do Parlamento, que a gente consegue enviar, quem tiver essa necessidade. Bom, a gente finalizar, eu queria que vocês comentassem um pouco quais são, de fato, as expectativas que vocês têm para esse
quarentena. Então, assim, o que vocês estão esperando? Vocês acham, Raquel acha que tem um movimento, Raquel Ribeiro, que a gente vai se apropriar mais da cidade, né? Que isso vai ficar forte. Raquel Franzin, o que você percebe que tem uma mobilização já das pessoas para pensarem mais sobre algumas questões relativas à escuta e à participação? Como que você vê esse momento agora, quando a gente sair dessa quarentena? Olha, em relação às escolas, acho que mais do que nunca a gente precisa fortalecer a história de escuta, de participação, de protagonismo das crianças e dos adolescentes nos ambientes formais de educação. Isso não é novo na educação, mas a pandemia deu uma boa sacudida e a gente precisa fortalecer esses espaços que não estão só ameaçados dentro das escolas. A gente vem tendo muitas ameaças da participação, do acolhimento, desse espírito democrático em vários espaços sociais. Então, a aposta é de muita resistência e fortalecimento desses espaços. E, para terminar, vai ser impossível a gente reconstruir o vínculo bastante prejudicado com a pandemia entre estudantes e comunidade escolar e profissionais da educação sem escuta. A gente vem fazendo escola, não quero generalizar, mas a gente vem fazendo numa lógica de a criança é o objeto, eu ensino ele. A gente tem lutado muito para romper com esse raciocínio nas escolas. E a pandemia sacudiu isso, e o processo de reabertura, quando tiver segurança sanitária, vai impor a todos nós, profissionais de educação, uma escuta muito apurada das crianças e dos adolescentes. Mas os profissionais de educação também precisam ser escutados. Eles também precisam participar dos processos de decisão e de formulação das políticas de educação que os afetam. Então, a gente está falando aqui de criança e do adolescente, mas que todo profissional que é responsável por crianças, que ele também tenha esse direito assegurado. Obrigada, Raquel. Acho que você traz ricas contribuições para a gente continuar esse debate. Como a gente disse, esse é só um pontapé inicial para as pessoas ficarem instigadas com esse tema, né? Mas a gente quer aprofundar isso em cursos, porque eu acho que é um tema que ainda precisa ser muito trabalhado, que a gente precisa, de fato, ter uma formação que parece da gente implementar essa escuta e participação em todos os locais, né? E principalmente nas políticas públicas que dizem respeito às crianças. Raquel, suas considerações finais, expectativas, sonhos, desejos? Bom, eu estou buscando, né, essa positividade, por mais que o momento seja muito delicado. Eu concordo muito com o que a Raquel falou também sobre essa escola, sobre essa importância dessa escuta, né? Eu acho que essa escuta vai se impor nesse momento e vai se impor, né, no momento de retorno para as aulas. Porque a gente sabe que o debate está quente, está polêmico, não sabemos ainda ao certo qual é a melhor forma de retornar e nem quando. Mas a gente sabe que quando voltar, seja quando for, no ano que vem, a gente sabe que não vai ser igual. Então, vai ter que haver essa escuta, tanto para saber o que rolou com essa criança, essa família durante esse tempo de isolamento, mas também para criar esses acordos coletivos, os acordos de higiene. Tem que perguntar para as crianças como é que elas podem brincar sem tanto contato físico. Quais são as brincadeiras que a gente pode fazer? Como é que a gente pode pensar a logística do almoço na escola? Tem que perguntar essas coisas para as crianças e para as famílias. Eu acho que um outro resultado positivo também, que a gente já tem visto, vai ser uma maior participação das famílias na comunidade escolar. Porque acho que as famílias ficaram muito sensibilizadas nesse momento e perceberam a importância desses educadores, da direção da escola e esse papel que tem na vida dessas crianças. Então, acredito que essas famílias vão, dentro do possível, se manter mais próximo dessa realidade da comunidade escolar. E também tem expectativa que a gente consiga
levantar junto com as crianças possibilidades de uma cidade mais acolhedora, com maior contato com a natureza, com mais espaços de brincar, e que a gente consiga fazer muitos eventos de retorno de festividades para as crianças brincarem livremente nas ruas, sem os adultos dizerem do que elas têm que brincar e elas mesmas pensando nas suas próprias brincadeiras. E acho que a gente tem um momento difícil pela frente, mas temos muita oportunidade de fazer grandes transformações depois desse período. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo que assistiu e também a Escola do Parlamento, a Bárbara, a Raquel, e acho que a gente continua aprofundando a temática em outros momentos. Obrigada, Raquel. Acho que a gente termina com muitos desafios, né? Com muitas possibilidades. Acho que todo mundo tem bastante coisa para pensar e o que cada um consegue colocar em prática disso tudo, né, que a gente falou. Qual é a parte que cada um aqui consegue fazer? Pode ser na sua escola, pode ser na sua casa, pode ser dentro da gestão pública, que a gente possa exercitar esse lugar de fala das crianças em todos esses locais, que não seja só uma retórica, mas que seja uma prática, né? Como a Raquel Franzin trouxe com a questão da publicidade das imagens ou dos desenhos das crianças, a gente tem que inverter a lógica muitas vezes, né? Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente, e acho que a Raquel traz essa coisa do Urban 95, que é muito interessante também, da gente olhar para essa cidade na perspectiva das crianças pequenas, né? E isso a gente pode fazer na cidade, mas pode fazer na nossa casa, pode fazer na escola também, né? O que a minha criança, com mais ou menos 1 metro, enxerga, vê, né, quais são as possibilidades que ela tem de acessar esses locais, como isso está montado, acho que isso enriquece tanto. E eu só queria fechar pensando mesmo nessa questão da política pública, né? Eu fico sempre muito impressionada com alguns movimentos que a gente vê na Europa, de cidades que já pensam as crianças há mais tempo, como é o caso, por exemplo, de Barcelona, como essa participação das crianças logo cedo na vida pública, a possibilidade de conversar, de fazer uma pergunta para a prefeita, muda tudo nessa formação cidadã, né? Então, também inserir as crianças nessa política pública é fazer uma formação cidadã, é mostrar para elas desde pequenas que elas têm voz, que elas têm lugar, que elas podem ser ouvidas. Então, acho que a gente, de fato, podia começar a pensar em como introduzir essas questões nas nossas cidades, nos nossos parlamentos, né? O Alex tem pensado essas questões na Escola do Parlamento, mas acho que isso muda toda uma cidade, uma sociedade, né? A gente vai ter uma nova geração de crianças que sabem que podem falar e que serão ouvidas. Isso acho que é uma coisa muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, assistiu, vi muitos comentários de pessoas no chat aqui de muitos lugares. Então, acho que a gente só tem a agradecer por todos vocês estarem acompanhando a gente, por estarem dentro dessa discussão. A gente, com certeza, vai retomar isso em outros momentos. Obrigada, gente, e uma boa noite para todos.